E aí, agora, para dar seguimento, vamos falar sobre. Tá bom, Jana, e aí? Tá tudo ao nosso redor, estimulando a gente a ter uma relação ruim com o nosso corpo, estimulando a gente a não ter uma boa construção da nossa autoestima, a competir entre nós mesmas. E aí, o que a gente faz, né? O que acontece com tudo isso? Agora a gente vai falar um pouco sobre empoderamento feminino, mas para falar sobre isso, eu quero falar com vocês, mostrar alguns dados de como é que é ser mulher adulta e no Brasil hoje. Porque ser uma jovem mulher, eu sei que vocês já sabem, eu sei que vocês já passam por diversas coisas. Mas aí, tá, melhora então quando a gente se torna adulta, dona de mim, ai meu Deus. Não melhora. Mas pode melhorar se a gente conseguir ir construindo uma rede de apoio e de fortalecimento feminino, pode melhorar. Então, o primeiro questionamento que eu quero fazer para vocês é o seguinte: qual é o lugar da mulher? Porque até agora a gente veio entendendo diversas interferências sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre as nossas opiniões, sobre as nossas crenças e até sobre a nossa relação com a gente própria, né, com a gente mesma. Então, qual é o lugar da mulher? Qual é o nosso lugar, né? Tipo, tá o povo ao redor querendo dizer como a gente tem que ser, como a gente tem que se vestir, com quem a gente tem que parecer, como a gente deve agir, e a nossa opinião. E o que a gente quer fazer? Fica onde isso aí? Essa é a grande questão da interferência, né, de todos desses pontos que eu já falei com vocês até agora, é que isso vai deixando com que a gente vá diminuindo a nossa crença nas nossas capacidades próprias. Então, a gente tem uma autoestima fragilizada. A gente vive com insegurança e com a crença de que a gente não é boa o suficiente, porque a gente não tem o corpo tal, porque a gente não tem a vida igual a tal, porque a gente não tem um namorado tal. E é sempre assim, sempre levando para comparações, como eu falei na última aula, sempre levando para que a gente duvide do nosso próprio potencial. Então, tem muita gente querendo lucrar com as nossas desavenças, com as nossas competições, com o nosso tempo pensando no corpo que a gente tem que ter para poder ser aceita e por aí vai. O livro O Mito da Beleza, ele fala uma frase que eu acho maravilhosa para a gente falar sobre empoderamento feminino, que é a seguinte frase: a pressão estética é o maior silenciador político das mulheres. O que isso significa, né? Significa que tudo que a gente veio falando até aqui, dos padrões, dos procedimentos, das pressões, das mídias e da rivalidade feminina, que é sempre estimulada por essa sociedade patriarcal e machista, ela vem deixando consequências na nossa autoestima e, consequentemente, ocupa o nosso tempo. Por quê? Porque se a gente está ocupada pensando que eu preciso estar com a roupa certa na entrevista de emprego, para passar a imagem certa, para conseguir ter uma credibilidade, porque o mundo que a gente vive, eu preciso ficar buscando atributos para conseguir ter isso, já que é tão desigual. Se a gente não tivesse ficado se preocupando com isso, e se tivesse se preocupar em nos capacitar, em reforçar a nossa crença na gente, em se sentir mais seguras e mais empoderadas para fazer e ser quem a gente quiser, onde é que nós estaríamos? Essa é a grande mensagem que eu tiro desse livro, mas já fica aí a recomendação de leitura para vocês também. E eu acho ela muito impactante para a gente pensar quando a gente vai analisar a realidade da vida das mulheres hoje, né? Então, a gente tem uma desigualdade salarial enorme hoje. A participação das mulheres no mercado de trabalho também é inferior aos homens, e as mulheres, elas têm também mulheres negras são as mulheres que têm as piores condições de emprego. Então, para além de questões de gênero, né, de mulher, homem, binaridade, tem também outras questões interseccionais que também interferem nisso. Então, mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso também, mas já adentro que não é só ser mulher, né? Você, para além de ser mulher, vai passando por outros estigmas que vão atrapalhando a nossa relação com a nossa capacidade, crença, autoconfiança e etc. E aí eu trouxe aqui esses dois dados, né, que falam aí. Então, segundo a FGV,
mais de 50% das mulheres, elas estavam desempregadas em 2021. E empregadas em 2021, e os homens, o índice de emprego deles é mais de 70%. Então, assim, as mulheres, elas estão menos no mercado de trabalho. Isso, consequentemente, mantém ali a gente sem autonomia, sem independência financeira, sem poder fazer as coisas que a gente quer, dependendo sempre de alguém e várias vezes de um homem. E tem essa outra notícia aqui que fala que nós, mulheres, somos mais educadas formalmente. A gente tem mais qualificação para vagas de emprego, mas nós somos menos escolhidas. Bizarro isso, né? Nós somos menos escolhidas porque nós somos mulheres. É isso, gente. Nós somos menos escolhidas simplesmente porque nós somos mulheres. E aí tem os estigmas, né, que a gente falou. Então, se é uma mulher com corpo gordo, ela vai ser menos escolhida ainda. Se é uma mulher negra, ela vai ser menos escolhida ainda. Se ela é uma mulher trans, ela vai ser menos escolhida ainda. Se é uma mulher lésbica, menos escolhida ainda. Se for uma mulher trans, negra, menos escolhida ainda. E esse acúmulo, ele vai só aumentando e trazendo prejuízos para a nossa desenvoltura na sociedade. Então, eu quis mostrar para vocês um pouco dessa realidade para a gente ver o que a gente pode fazer em relação a isso, né? Porque é muito injusto que a gente seja menos escolhida, menos selecionada, menos paga só porque somos mulheres. Isso é machismo, patriarcado e uma crença bizarra que está na sociedade em todos os parâmetros. Desde as relações interpessoais, relações familiares, relações de trabalho, acadêmicas e etc. E ter o olhar crítico a isso nos ajuda a buscar uma solução. E hoje o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: vocês podem e devem estar onde vocês quiserem. E como a gente vai fazer isso? É literalmente o clichê de ninguém solta a mão de ninguém. A gente precisa dar a mão e nos fortalecer enquanto comunidade feminina, de mulheres. A gente precisa quebrar a repercussão automática do machismo e parar com as rivalidades e competições entre a gente para que a gente possa se fortalecer, porque nós podemos sim estar onde a gente quer. E para finalizar, eu vou trazer essa imagem para vocês aqui da Manu. A Manu, ela é política, ela tem carreira política, e ela está amamentando a filha dela, Laura, num ambiente cheio de homens. Um ambiente que é maioritariamente composto por homens, né? Mulheres são uma minoria minúscula na política. E ela estava aumentando, fazendo uma coisa que muitas vezes as pessoas colocam como se fosse um grande tabu, amamentar na frente das pessoas. Mas é isso, ela é mãe e ela precisa trabalhar. Eu não gosto de romantizar a sobrecarga das mães, porque existe também, lógico, né? Na sociedade, tudo que der para poder tá desfavorecendo a gente, a sociedade vai estar fazendo. Mas é muito bom ver isso aqui para pensar que a gente dá um jeito, porque a gente pode, a gente tem capacidade de estar e ser quem a gente quiser e estar aonde a gente quiser, tá bom?